João capítulo 6, iniciamos com João capítulo 1, agora vamos João capítulo 6, versículo 48, vou ler só um versículo agora e depois a gente vai lendo, tá bom? João 6, 48, diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, amém? Pode sentar, irmãos. Aqui foi a primeira vez que Jesus usou a expressão eu sou, de 7 vezes, aqui no livro de João. E a primeira coisa que ele falou, eu sou o pão da vida. É como se ele estivesse dizendo, eu sou aquele que alimenta, eu sou aquele que dá vida. Só Jesus é o que dá vida. Só Jesus é o pão da vida. Sem Jesus, nós não temos vida. E o que o ser humano precisa mais a não ser do que a vida, e não vida, só vida natural, mas vida espiritual e vida eterna. Só Jesus é o pão da vida, só Jesus dá vida espiritual, só Jesus dá vida eterna. Amém? Meus irmãos, nesse contexto aqui de João capítulo 6, nós sabemos que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. E quando Jesus alimentou essa multidão de 5.000 pessoas, as pessoas ficaram maravilhadas do que Jesus fez, porque foi um milagre, foi algo sobrenatural. Alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos é algo sobrenatural, é um milagre de Deus. E as pessoas vendo que Jesus fez um milagre, a gente vê no versículo 14 do capítulo 6, diz assim: e vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Olha o versículo 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer um rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Quando Jesus fez um milagre, as pessoas falaram, esse verdadeiramente era um profeta que havia de vir ao mundo. Só que a visão deles, que eles tinham de Jesus, era um profeta que ia tirar eles do domínio romano. Era um profeta que eles iam fazer rei, e ele ia governar ali sobre o povo nesse mundo. Eles tinham uma visão completamente diferente daquilo que as passagens diziam. Jesus não ia vir para governar sobre o povo naquele momento. Jesus ia vir para perdoar o povo do pecado, libertar o povo da vista aos cegos. Mas eles não, queriam pegar Jesus como um rei e fazê-lo rei. Aí Jesus, vendo isso, Jesus se retira. Porque essa não era a visão de Jesus. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles tivessem Jesus como Salvador. Mas eles tinham Jesus como alguém, como um profeta, como Moisés. Por quê? Moisés trouxe o pão no deserto. Deus, através de Moisés, trouxe o pão no deserto. Então esse Jesus está trazendo um pão, então ele é um profeta que havia de vir assim como Moisés. Então ele vai governar sobre o povo e ele vai nos alimentar sempre. Olha. Olha a visão do povo como era terrestre. Irmão, vamos lá. A nossa visão de Jesus não pode ser terrestre. O povo falou, Moisés deu pão para nós no deserto. Nós estamos esperando o profeta que há de vir. Esse aí multiplicou o pão. Então vamos fazer dele rei, porque ele como rei vai governar sobre nós. Quando a gente precisar de alimento, ele vai lá e nos sustém o alimento. Mas Jesus, vendo a intenção do coração deles, Jesus se retira. Não era isso, mas vamos lá. Meus irmãos, quando Jesus vê que a nossa intenção não é boa, ele se aparta. Quando Jesus vê que a gente só busca ele por interesse, ele se aparta. Quando Jesus vê que a gente só quer ele para que ele tire o nosso peso, tire a nossa carga, para que ele governe sobre nós como um rei que dá tudo que a gente precisa, ele se aparta. E foi isso que a multidão queria, que Jesus governasse sobre eles só como um rei e desse só o alimento que eles precisavam. Aí Jesus faz o quê? Se retira. Meus irmãos, em nome de Jesus, o mais valioso para mim e para você é a presença de Deus.
Se a presença de Deus sair, nós não temos alimento verdadeiro. Nós não temos vida e não temos vida eterna. Aí a multidão, como Jesus se retirou, Jesus vai lá para Cafarnaum. Aí a multidão, vendo que Jesus tinha ido para Cafarnaum, o que eles fazem? Vai lá atrás de Jesus, lá em Cafarnaum. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem, o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graça, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha o 25 agora. E achando o outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste? A multidão foi atrás de Jesus, atravessaram o mar até chegar a Jesus. E quando chegaram até Jesus, perguntaram a Jesus: quando chegou aqui? E Jesus respondendo disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Se a gente for ver o capítulo 6, versículo 2, a multidão, primeiramente ela foi atrás de Jesus, porque via que Jesus fazia sinais e milagres. Olha isso daqui, irmão, como é forte. 6:2 vai dizer: a grande multidão seguia porque viu os sinais que operavam nos enfermos. Agora a multidão não está indo nem mais atrás dos sinais, dos milagres, agora ela está indo atrás do pão. Olha isso aí, meus irmãos. Andar na carne é difícil, hein, irmão. Andar na carne só pensa nas coisas da carne. A multidão agora não está nem mais atrás por causa dos sinais, agora está indo por causa do pão. Está indo por causa do alimento que perece. E Jesus sabia disso. Ele mesmo fala: na verdade, você está vindo não nem por causa dos sinais, agora por causa do pão. Vocês comeram, se saciou. Meus irmãos, nós não podemos só ir atrás de Jesus porque Ele faz algo na nossa vida, não. Porque ser cristão não é ter, é ser. Porque se Jesus não fizer, nós vamos ser cristãos do mesmo jeito. Não é ir atrás de Jesus só porque Ele multiplica o pão, porque Ele alimenta a minha vida, porque Ele dá o pão físico. Eu não estou falando de pão espiritual, porque Ele estava querendo, depois Ele ia falar de pão espiritual. Mas o povo só queria o pão físico. Só queria que Jesus suprisse as necessidades deles. Meus irmãos, Jesus é muito mais do que suprir as nossas necessidades. Ele é o fôlego de vida que a gente respira. Jesus é muito mais do que isso. Aí Jesus fala para eles, conhecendo o pensamento deles, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece. Vocês estão atrás de comida física. Vocês estão trabalhando pela comida errada. Irmãos, trabalhar só pelas coisas do mundo é trabalhar pelas coisas erradas. Buscar Jesus só pelas coisas financeiras, só para Ele suprir as necessidades, é estar trabalhando para a coisa errada. E Ele diz mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus o selou. Jesus está falando: para de trabalhar pela comida que perece, trabalha pela comida que é eterna, trabalha pela comida que vai dar vida eterna. Isso Ele está falando do quê? De coisas espirituais. Meus irmãos, em nome de Jesus, não vamos trabalhar só pela comida que perece, senão a gente vai gastar as nossas forças e não vamos se saciar. Geralmente, quando era ensinado na sinagoga algo, eles usavam uma passagem dos profetas, usavam a ilustração e usavam uma passagem dos profetas para explicar aquilo. E Jesus, se a gente for fazer um paralelo, olha o que diz Isaías 55. Olha o que diz Isaías 55. E Jesus cita aqui. Isaías 55:1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comeis. Sim, vinde comprar e comeis sem dinheiro e sem preço.
vinho e leite? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Jesus citou, porque aqui não está falando de buscar comida física, aqui está falando de buscar comida espiritual. E o povo estava atrás do quê? Comida física. Coisas físicas. E não estava atrás de coisas espirituais. Primeiro é o reino, irmão. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a justiça de Deus. Depois é as coisas físicas. Agora, buscar Jesus só para obter coisas físicas, nós estamos perdendo tempo. Nós não estamos entendendo por que Ele veio. Nós não estamos entendendo quem Ele é. E nós vamos, no decorrer, vocês vão entender que o povo não estava entendendo nada do que Jesus queria deles. E muitas das vezes, se nós como cristão não entender que Jesus é muito mais do que alimento físico, a gente fica do mesmo jeito. Só vem para a igreja para buscar que Jesus resolve as coisas da nossa vida. Só vem aí quando Jesus não resolve, não quer saber dele mais. Aí quando Jesus não faz, não quer saber dele mais. Por quê? Porque só quer Jesus para resolver as coisas físicas. Só quer Jesus pelas coisas físicas e não pelas coisas espirituais. Aí Jesus diz assim, versículo 28, disseram, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Olha o que Jesus falou, trabalhai não pela comida que perece. Aí eles falaram, mas como que nós vamos fazer para executar as obras de Deus? Olha o que Jesus fala, meus irmãos. Versículo 29. Jesus respondeu e diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Vocês estão falando de obra? Não é obra, é fé. A obra é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que Deus enviou, que era quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia sinais, Jesus multiplicava e eles não criam em Jesus. E qual que foi o propósito de Jesus vir à terra? Para que nós crescêssemos nele. Jesus está falando, vocês estão preocupados com obra, sendo que a obra é uma só, é só crer em mim. É só ter fé em mim. Meus irmãos, é só ter fé em Jesus que Ele salva e Ele salva. Só ter fé que Ele é o Filho de Deus e Ele é o Filho de Deus. Não tem segredo. É crer. Mas o povo, que obra que a gente vai fazer? Jesus falou, só quero que vocês creiam em mim. É só crer naquele que... Porque foi Deus que enviou. É só crer em mim. Foi Deus que tinha enviado Jesus. É só crer que Deus enviou eu. É só vocês crerem em mim. Pior que o povo não creu em Jesus, irmão. Não crê em Jesus. Parece simples para nós ouvindo, mas se eu dizer para você que às vezes tem pessoas que não creem em Jesus como Ele é de verdade. Lembra o culto passado, crê em mim como diz a Escritura. Olha o culto de hoje. Jesus ali se apresenta como água da vida. Quem crê nele, rio de água viva vai fluir do seu ventre. Agora Ele se apresenta como pão vivo. O pão da vida. Seja Ele é o que sacia a nossa fome, ou mata a nossa fome, e o que sacia a nossa sede. E não física, mas espiritual. E olha o que Jesus falou, é só vocês crerem em mim. E Jesus fazendo milagre, meus irmãos. Jesus fazendo milagre, eles não criam em Jesus. Jesus multiplicando os peixes, eles não criam em Jesus. Agora eu faço uma pergunta. Meus irmãos, se Jesus curou vários enfermos, se Jesus multiplicou multiplicou os pães e os peixes, e as pessoas não creu, as pessoas iam crer quando? Mostra a incredulidade deles. Porque qual é o motivo dos sinais? Eu creio que vocês já aprenderam isso. O motivo dos sinais é só para as pessoas crerem em Jesus. Pode ver que na cidade dele ele não operou muito sinal, porque as pessoas não criam nele. E não adiantava ele fazer, que as pessoas não iam crer do mesmo jeito. Porque os sinais é só para a gente aceitar Jesus como Salvador, para entender que Ele é Senhor. Mas como Ele viu que o povo não ia crer, Ele falou assim, ó, eu não vou fazer mais sinal.
E eu não estou aqui para ser o pão físico que vocês querem, o alimento físico. Eu estou aqui para ser o pão espiritual. Se vocês quiserem o pão espiritual, eu tenho. Agora o pão físico agora, eu não vou poder fazer isso. Porque o mais importante é vocês entender que eu sou espiritual. Que eu sou o que dá vida. Aí Jesus continua dizendo: disseram, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Ou seja, Jesus não tinha feito sinal, irmão. Disse, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Aí agora aqui começou a ficar mais pesado, porque o povo achou que o pão que Moisés deu foi do céu porque foi Deus que deu. Mas o povo tinha Moisés em alta estima. E o pão que Deus deu, era só para alimentar fisicamente. Jesus está falando que é muito mais do que o pão que alimenta fisicamente. Jesus está falando que Ele é o pão que desceu do céu. Porque o pão que Moisés deu não dava vida eterna para o povo. O pão que Moisés deu não garantia vida eterna para o povo. Mas o pão que era Jesus garante vida eterna para o povo. Mas olha, continuando, meus irmãos. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus deu a vida por nós. Disseram, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Dai-nos sempre desse pão. Jesus diz, eu sou o pão. Vocês querem o pão? Eu sou o pão da vida. Jesus dizendo, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando, o pão sou eu. É só vocês crer, é só vocês virem a mim. O pão está aqui, ó, vivinho na frente de vocês. Mas olha o 36. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não crestes. Jesus está falando, mesmo eu sendo um pão vivo que desceu do céu na frente de vocês, vocês não crêem. Vocês não acreditam. Lembra a palavra inicial? Ele veio para o que era seu, mas os que era seu não receberam, não creram. E é esse mesmo povo aqui, não creram no Senhor Jesus. Aí olha o versículo 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Irmãos, não foi nós que nos escolhemos para ser ovelha do pasto de Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Salmo 100. Foi o Senhor que nos escolheu como ovelha do seu pasto. É o Pai que nos dá a Jesus e é Jesus que nos dá o Pai. Se não é Deus trabalhar no meio do seu coração, a gente não aceita Ele. Se não é a graça de Deus trabalhar na nossa vida, a gente não aceita Ele. E quem o Pai dá para Deus, ou para Jesus, e quem o Filho dá para Deus, esse Ele não lança fora. Jesus diz, o que são meu, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então fica tranquilo, se você foi dada para Jesus, de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. Quando nós somos de Jesus verdadeiramente, Ele não lança a gente fora. Quando nós somos dele, Ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Se o Pai nos revelou para o Filho, nós vamos continuar no Filho. E se o Filho nos revelou para o Pai, nós vamos continuar no Pai. Porque o próprio Jesus também diz, graça te dou, Pai, porque ocultaste aos sábios, mas revelaste aos pequeninos. Aí olha o 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que nenhum que seja dele se perca, irmão. A vontade de Deus é que quem aceita Jesus verdadeiramente se torna um filho de Deus. A vontade é que não se perca. Deus não quer ver nenhum filho dele perdido. Deus não quer ver nenhum cristão que aceitou Jesus verdadeiramente perdido. Não, Ele quer ver salvo, irmãos. Quer ver a gente salvo, firme na presença de Deus. Aí olha o versículo 40.
Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Olha para baixo agora. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus não estavam atrás de Jesus por causa do pão? Quando Jesus falou que era o pão, eles murmuravam. Não é esse pão que nós quer não, Jesus. Nós quer o pão que Moisés deu, que saciou o povo lá. Nós quer o pão físico. Sabe o que acontece muitas vezes, irmão? Quando Jesus não faz, às vezes que a gente quer, a gente tem que tomar cuidado para dizer: esse pão eu não aceito. Mas se é o pão espiritual, a gente tem que aceitar, irmão. Porque o pão físico, ele perece, mas o pão espiritual, ele dura para sempre. O pão físico, ele estraga. Tanto que o povo tinha que pegar uma porção por dia. Mas o pão espiritual não, ele dura para sempre. Aí, vamos lá. Olha o 42. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Que povo, irmãos. Agora, já que ele não fez o que a gente queria, é só o filho do homem. É só o filho de José e Maria. Até lá no 6:2, foram atrás dele por causa dos milagres que fazia. Até lá para frente, até o 14, foram atrás dele porque ele multiplicou o pão e o peixe. Agora no versículo aqui, ele só é filho de José e Maria. Ou seja, ele já não é nada. Ou seja, ele não fez o que eu quero, não é nada mais para mim. Meus irmãos, quando Jesus não faz o que a gente quer, ele tem que continuar sendo o mesmo para nós, sendo Deus, sendo o Senhor, sendo nosso Salvador. O povo agora já fala, já trata Jesus como um homem normal. Aí vamos lá. Cujo pai e mãe nós conhecemos, como pois diz, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprendeu, vem a mim. O que ele está falando? O Pai não trouxe vocês a mim. Porque todo aquele que ouve o Pai vai aprender de mim e vai vir a mim. Quem não aprende de Deus, não chega até no Filho, irmão, também. E o povo conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia os salmos. E os salmos falavam do quê? De Deus, de Jesus. Mas eles não aprenderam do Pai. E quem não tem interesse em buscar o Pai, também não vai conhecer o Filho. Entendeu? Quem não tem interesse de buscar Deus, não vai conhecer também o Filho. E quem não tem interesse de conhecer o Filho, também não vai conhecer o Pai. Então, quando a gente tem interesse de conhecer a palavra de Deus, a gente vai até Jesus, a gente vai até Deus. Mas o povo não queria aprender de Deus, irmão. Olha como que é forte isso. O povo não queria aprender de Deus. Já foi falando pela irmã, um homem pode mentir, mas Deus não mente. Mas tem hora que as pessoas preferem a palavra do homem que a palavra de Deus. Vamos continuar. Não que alguém viesse ao Pai, visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai, que é Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, aí ele volta lá, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque o povo do deserto morreu, tentou a Deus e morreu. Mas olha o que Jesus está falando: esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer, não morra. Jesus está falando, aquele pão físico lá, seus pais morreram, mas esse pão que vocês comeram, que era Jesus, disse, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Eu sou o pão vivo, ou se pode dizer, o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vinda do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esse a sua carne a comer? Está vendo? De novo, Jesus fala que é o pão, eles falam, como que ele disse que é o pão que desceu do céu?
Se ele é o filho de José e Maria. Agora ele diz que quem comer da carne dele, fala, esse cara... Porque o povo não comia carne humana. Não podia, pela lei não pode comer carne humana, né? Principalmente. E o povo estava entendendo literalmente. Vocês vão ver que eles estavam entendendo literalmente. Por isso que eles não entenderam. Agora eu digo, Jesus estava incentivando o canibalismo? Lógico que não. Mas eles entenderam assim. Como que alguém pode comer da carne dele? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando que quem cresce nesse, se alimentasse da palavra e depois cresce no sacrifício dele na cruz, que ele ia derramar o seu sangue e a carne dele ia perecer por nós, esse tinha vida eterna, mas ele estava entendendo fisicamente. Sabe por quê, irmão? Porque eles eram carnais. Irmão, quem está na carne só entende as coisas da carne. Aí olha, vamos lá. Jesus, pois, lhe diz, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Por que beber do sangue, irmão? Também era proibido pela lei beber sangue. Mas Jesus estava falando do sacrifício dele na cruz, ele derramou sangue por nós. E se for ver em Levítico 17:11, o que era a expiação pelo pecado do povo? Morria um animal, a carne, e o sangue era aspergido. Então o sangue ali gerava vida para as pessoas. Através do sangue as pessoas eram perdoadas. Então o que Jesus está falando? Quem participar do meu sangue vai ter vida. Se eles tivessem entendido a lei, estava entendendo que Jesus estava falando que ia derramar o sangue por eles. Mas eles entendiam na carne. Vamos continuar. Quem come a minha carne, versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É como que a gente vai comer a carne de Jesus e vai permanecer em nós? É espiritual. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Jesus está falando, eu sou o alimento. Se vocês se alimentar de mim, vocês vão ter a vida eterna. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come o pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Irmãos, Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Ele derramou o sangue por nós. E através do seu sacrifício, ele foi morto por nós na cruz, a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente tem a vida eterna. E a gente permanece obedecendo a palavra dele, andando na palavra dele, se alimentando dele. Aí a gente sempre tem a vida eterna. Mas eles não entenderam nada. Olha o 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe isto, vos escandaliza? Se eu estou falando isso, escandaliza vocês, ofende. Imagine o que seria, pois, se visse o Filho do Homem, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Se isso aqui, se eu falei que eu sou o pão, que eu sou a carne, você já escandalizou, imagine vocês vendo eu subindo, sendo glorificado. Vocês não têm estrutura para isso não. Aí Jesus explica, irmão, no 63, que ele está falando de coisa espiritual. Olha o 63, o Espírito é que vivifica. Sabe quem dá vida para mim e para você? Não é a nossa carne não, é o Espírito, irmão. É o Espírito que vivifica, é o Espírito de Deus, e o Espírito que vivifica a nossa vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Você está entendendo? Isso que eu falei para vocês é espiritual. A palavra que eu falei para vocês é Espírito e vida. Eu não falei de coisas carnais. Se vocês tivessem espiritual, vocês iam entender. Meus irmãos, não dá para ser carnal, nós temos que ser espiritual. Senão Jesus vai falar coisas, se a gente entender no literal, nós vai sair totalmente do contexto que ele quer dizer para nós.
Ele é o pão vivo, ele não é o pão físico, ele é o pão espiritual. A carne dele não é a carne física que ele dá para nós, mas é carne espiritual, alimento espiritual. Porque quem se alimenta da palavra, ele é o verbo. E o verbo se fez o quê? Carne. E o verbo é o quê? Palavra. Quem se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de Deus. Então o povo só via Jesus no lado carnal, mas não via no lado espiritual. E olha o que diz a palavra: mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não cria e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Jesus já sabia quem cria nele de verdade e quem não cria. Você entendeu? Jesus sabe quem crê nele de verdade e quem não crê. E mesmo os discípulos dele, não os 12, mas os outros abandonaram ele. Ou seja, essa palavra é muito dura, já que ele não fez milagre, não fez o que a gente queria. Ele disse que é o pão vivo, ele disse que é a carne, que é o sangue, que a gente tem que comer da carne, senão nós não estamos entendendo. Então é muito duro isso para nós. Irmão, será que é duro? Será que é duro Jesus falar que ele é o pão da vida? Será que é duro Jesus falar que ele morreu por nós, entregou por nós, derramou o seu sangue, a sua carne sofreu por nós? Será que é duro Jesus chamar a nossa atenção e dizer: você está olhando só para as coisas materiais, olha para as coisas espirituais? Será que é duro Jesus falar: você só está atrás do pão físico, se alimenta do pão espiritual? Se isso for duro para nós, a gente não entendeu o que é a vida eterna. Isso tem que ser maravilhoso para nós, irmão, porque Jesus não chama atenção para ele, e diz que não é só as coisas da terra, mas principalmente as coisas do céu. Olha o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andaram com ele. Depois de um sermão desse, os discípulos falaram: o que? Ele não está fazendo milagre mais. Ele disse que é o pão, diz que tem que comer da carne. E nós não estamos entendendo. Então vamos começar a abandonar Jesus, só porque Jesus não fez o que a multidão e o que eles queriam. E se eu falar para você que acontece muitas vezes isso na igreja? As pessoas ficam perguntando para mim: quando que vai ter uma campanha? Quando vai ter uma campanha? Quando vai ter uma campanha? Quando vai ter uma campanha de buscar aquilo? Eu falo: Jesus está lá todo dia. Ensinamento não quer? Não entende que quem segue Jesus não precisa de campanha para receber bênção? É só seguir a Ele que Ele abençoa a hora que precisa. Não estou falando que não pode fazer campanha, que às vezes é bom fazer campanha, mas eu percebo que as pessoas só querem buscar porque campanha. Muitas vezes o sentido da campanha é buscar o que eu estou precisando. Depende da campanha, né? Aí as pessoas ficam atrás só de Jesus, porque Ele pode dar. Meus irmãos, precisa de campanha para buscar Jesus. Meu irmão, se precisar de campanha para buscar Jesus, não está perdido. Agora é claro, pode ser que alguém não conhecia Jesus e teve uma campanha e veio e ficou, amém. Mas agora a pessoa só vem no dia de campanha, acabou a campanha, não vem mais para o culto, não vem mais para a igreja, então só busca, só mostra que só veio para buscar. E quando recebeu, Jesus já não precisa mais de Jesus. O dia que eu buscar Jesus só por causa de campanha, irmão, estou perdido na vida. Não é assim que funciona não, meus irmãos. Nós temos que buscar Jesus, que Ele é a nossa vida. Ele é a fonte de vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Então vamos buscar Ele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Olha o que Jesus, irmão, queria ouvir. Jesus queria ouvir o que daquela multidão, dos discípulos, o que Ele ouviu de Pedro. Só que antes disso, porque Jesus, irmão, às vezes nós, principalmente eu como pastor, tenho que tomar cuidado com o que falo, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Quem tem a oportunidade tem que tomar cuidado com o que fala. Mas olha o que Jesus falou para os discípulos. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Jesus podia ter, né? Jesus falou: e vós também quereis retirai-vos? Jesus podia ter, ele fez aqui uma pergunta:
Podia te falar, não, e vocês não vai embora vocês não, fica aqui os 12, sabe? Podia querer agradar os 12. Falar, não, aí todo mundo já está me abandonando, você não abandona eu também não, fica aqui. Não, ele fez uma pergunta, uma questão. Vocês também vão querer retirar-vos? Aí a resposta era quem? Era dos discípulos. A escolha era deles, ficar ou ir embora. Você vê como Jesus já era direto? Jesus não ficava adulando. Ele já era direto. Ele falou, se vocês têm eu como Salvador de verdade, vocês vão ficar. Se não tem, vai embora. E assim, irmão, quem quer seguir Jesus, fica. Quem não quer, vai embora. Ele mesmo falou, aquele que quer ser meu discípulo, tem que renunciar. Se não renunciar, não serve para ser meu discípulo. Meus irmãos, hoje tem tanta coisa. Eu não venho para a igreja por causa disso, eu não venho para a igreja por causa disso, eu não venho para a igreja, eu não venho. Meus irmãos, se a gente quer seguir Jesus, nada vai impedir a gente. Nada. Hoje a desculpa é no pastor, é na igreja, é nos membros, é no serviço, é em tudo, menos nós. Porque tentar, às vezes, falar a pessoa, eu não vou em nenhuma igreja, porque a igreja está tudo errado. E, nossa, só tem ela de santo e de certo. As igrejas é tudo errado, só tem essa pessoa de santo e certo no mundo. É exclusiva. Porque toda igreja tem problema. Por quê? Porque tem pessoas nela. Você pode sair por aí perguntando se tiver uma igreja perfeita, meu Deus, ela vai ficar tão feliz, mas aí as igrejas têm problema. Às vezes não é um igual ao outro, mas tem problemas diferentes. Às vezes não pode ser o mesmo problema, mas tem. Aí Jesus falou, vocês querem retirar-vos também? Vocês querem fazer igual a multidão? Aí olha que Pedro respondeu. Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Pedro não falou assim, para onde eu vou? Falou, para quem iremos? Isso é mais forte, porque ele está tratando da pessoa de Jesus. Ele não colocou um lugar, ele colocou uma pessoa. Para quem iremos nós? Não falou para qual lugar ele vai, falou para quem iremos nós? O que ele está falando? Para quem iremos nós? Nós só temos o Senhor. Porque Ele mesmo diz, tu tens a palavra da vida eterna. O que Ele está falando? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Não tem mais ninguém que tenha a palavra da vida eterna. Igreja, não tem mais ninguém a não ser Jesus que tem a palavra da vida eterna. Para quem iremos nós? Para quem nós vamos, se só Ele tem a palavra da vida eterna? Então não dá para largar Jesus, irmão. Não dá para colocar a culpa no irmão, a culpa na irmã, a culpa no pastor. Não dá para colocar a culpa nas igrejas. Só larga Jesus quem não quer Ele de verdade. Só larga Jesus quem não quer Ele de verdade. Porque quem quer Ele de verdade não tem como largar Ele. Porque sabe que só Ele tem a palavra da vida eterna. Sabe que Ele é tudo. Era isso que Jesus, irmão, queria ouvir da multidão. É isso que Jesus quer ouvir de cada pessoa. Que só Ele tem a palavra da vida eterna. E não tem um lugar para isso, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Pedro ainda inteira. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nós temos crido e conhecido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Era isso que Jesus queria que a multidão cresce. Era isso que Jesus queria que os outros discípulos cresçam. Que Ele era o Filho de Deus. Era só confessar, só aceitar. Mas nem todos têm essa revelação. Se o Pai não revelar. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, e ninguém vai ao Filho a não ser pelo Pai. Se Deus te revelou para o Filho, fica na presença dEle. Se o Filho te revelou para o Pai, fica na presença dEle. E vamos continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus, que só Ele tem a palavra da vida eterna. Depois dessa declaração, Jesus termina. Jesus podia terminar sem fazer isso, né, irmão?
Mas eu falei para você que Jesus não tem. Às vezes, se um pastor fazer isso aqui, fica meio difícil. Agora, Jesus já é diferente, ninguém vai falar nada com ele. Olha o que ele diz. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Um de vós é um diabo. Jesus não estava mendigando a atenção de ninguém, não. Foi a multidão embora, foi os 70 embora. Ainda ele fala: vocês querem retirar também para os 12? Não, nós vamos ficar. Aí Jesus vira: eu escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Meu Deus do céu. Foi Jesus que falou, irmãos. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Ficou 12, ainda um era um diabo. Você está entendendo, irmão, como que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito Santo de Deus. Vamos se colocar de pé e vamos crer que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, Salvador da nossa alma. Eu sei que nós temos necessidade, meus irmãos, e eu sei que Jesus pode suprir todas elas, porque Ele é poderoso para suprir nossas necessidades. Mas nunca vamos ficar atrás de Jesus só pelo pão da terra. Nunca vamos ficar atrás dele só atrás de bênçãos materiais. Vamos procurar Ele porque Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que perdoou os nossos pecados. Ele é aquele que nos amou antes da gente amar a Ele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, vamos orar. Senhor Deus, nós temos crido e ouvido e conhecido que Jesus é o seu Filho amado, aquele que estava desde o princípio, como diz João 1, que por Ele foi feito todas as coisas, o Criador da humanidade, que todas as coisas subsistem por Ele, e a gente também crê que Ele veio, se fez carne e habitou entre nós, padeceu na cruz, deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que Jesus é tudo que nós precisamos. Nós queremos que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, Deus. Nós queremos que sem Jesus nós não somos nada. Só Ele que nos alimenta e nos dá a vida eterna. E nós não queremos ficar só atrás do pão que perece, mas nós queremos ficar atrás do pão que é para a vida eterna, que é Jesus, Pai. Então ajude nós, Deus, ajude nós a entender sempre e continuar sempre buscando Jesus como o pão da vida. Ele já disse que Ele é a água da vida, mas Ele também é o pão da vida. Ou seja, Ele sacia a nossa alma, Ele nos dá a vida eterna. Ó Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Visita esse mundo perdido, Senhor. Visita a sua igreja brasileira, a sua igreja dos 4 cantos dessa terra. Visita minha casa, minha família, meus familiares, os familiares aqui representados, aquele que nos ouve, Senhor. Visita, meu Pai. Se ainda não teve essa visão que Jesus é o pão vivo, que Jesus é o que dá vida e vida com abundância, que Jesus é tudo, se ainda os olhos não foram abertos, Pai, só o Senhor pode abrir os olhos espirituais, só o Senhor pode dar ao Filho, só o Senhor pode trazer ao Filho, só o Senhor pode revelar. Então Jesus, Deus, por favor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais dessa nação, abre os olhos espirituais dos nossos familiares, abre os olhos espirituais da sua igreja, abre os olhos espirituais do seu povo, abre os olhos espirituais, Senhor, de todos aqueles que o Senhor quer dar para o Filho, Pai. Abre os olhos espirituais e ajude a entender que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, o prometido, o enviado, e que só em Jesus nós temos a vida eterna. Ó Senhor, repreende todo espírito do engano, todo espírito das trevas, todo caminho perturboso, todo caminho, Senhor, que é tortuoso, todo caminho que não leva ao Senhor, eu peço repreenda, Pai, em nome de Jesus, e ajude, Pai, nós buscar só o caminho que leva ao Senhor, que é Jesus, 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 Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, derrama renovo sobre a nossa alma hoje. Derrama renovo, porque essa palavra fortalece a alma, Pai. Fortalece a alma. Essa palavra fortalece a vida, nossa vida espiritual. Então renova a nossa vida espiritual. Renova a vida espiritual dos irmãos. Eu sei que os irmãos têm anseios. Eu sei que nós temos anseio, nós temos desejo, nós temos necessidades, nós temos projetos, propósitos. Nós temos necessidade física, Senhor. Mas nós não queremos ficar sem o alimento espiritual, Senhor. Nós não queremos ficar sem o alimento da sua palavra. Nós não queremos ficar
sem o pão de cada dia, Senhor, espiritualmente. Então, por favor, continua alimentando a nossa alma, Senhor, espiritualmente. Continua nos dando o pão de cada dia, Senhor, as nossas necessidades, o nosso pão diário, o alimento físico também que nós precisamos. Que o Senhor também possa entrar com providência, Senhor, porque nós temos o Senhor primeiramente como um pão vivo, Senhor, e o pão físico nós cremos que o Senhor entra com necessidade, porque é a oração do Pai Nosso, Senhor, o Senhor nos ensinou, Pai. Então, por favor, Deus, abençoa a gente, Pai. Abençoa, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso corpo físico, alimenta todas as áreas da nossa vida, Pai, e ajude nós a adorar o Senhor pelo que o Senhor é, Pai, e não ficar atrás do Senhor só por causa de sinais, de milagres, mas crer no Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, e nós cremos no Senhor como único Deus, e Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, toda a honra, Deus, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fique com Jesus, tá, irmão? Porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida.